No vídeo de hoje eu vou te contar o porquê de eu não consumir muitos vegetais, o que pode parecer um pouco contraditório, já que a maioria dos nutricionistas te aconselha a comer muitos vegetais e muitos deles até só comem vegetais. Então, se você está interessado em saber se isso é saudável, por que eu faço isso e se você precisa realmente comer muitos vegetais, vem comigo que eu vou te explicar um pouco mais. Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o porquê de eu não consumir muitos vegetais. E também vou comentar um pouco sobre os vegetais no geral, na nossa alimentação. Será que realmente nós precisamos consumir muitos vegetais todos os dias para poder sermos saudáveis? Mas antes de mais nada, antes que você esqueça, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E o primeiro ponto que nós temos que compreender aqui é que o ser humano é um tipo de animal onívoro. Nós comemos de tudo, tanto vegetais quanto carnes e derivados de animais. Diferente da vaca, que é um tipo de animal herbívoro, que só come plantas. O corpo da vaca veio evoluindo ao longo do tempo para se adaptar a uma alimentação vegana. A vaca em si só come plantas. E também nós somos diferentes dos leões, que são carnívoros. O corpo do leão veio evoluindo ao longo do tempo para consumir apenas carnes e não vegetais. Nós, por sermos onívoros, podemos ter essas duas escolhas, consumir tanto vegetais quanto alimentos de origem animal, como carnes. E muito provavelmente, o fato de nós sermos animais onívoros ajudou muito a nossa sobrevivência durante a evolução, já que nos permitiu extrair nutrientes dos mais diversos alimentos. E também é muito lógico nós afirmarmos que há quanto mais tempo um alimento está introduzido na nossa alimentação durante a evolução, mais adaptado o nosso corpo está a esse alimento e provavelmente menos nocivo esse alimento vai ser à nossa saúde. E por outro lado, quanto mais novo um alimento é para a nossa alimentação, menos adaptado o nosso organismo está a esse alimento e provavelmente mais nocivo ele vai ser para a nossa saúde. Então, olhando dessa perspectiva evolutiva, nós podemos concluir que esses alimentos que nós estamos consumindo há milhares de anos provavelmente são os mais benéficos para a nossa saúde, já que o nosso corpo está adaptado a consumi-los e sabe muito bem o que fazer com eles. O grande problema é o consumo de alimentos novos, alimentos industrializados, processados e refinados, que não existiam há pouco tempo atrás. E durante a evolução humana, os nossos ancestrais eram povos caçadores e coletores. Eles caçavam animais que existiam na região onde eles estavam e colhiam frutas e vegetais da estação. E quando nós estudamos povos caçadores-coletores, tanto da antiguidade quanto de hoje em dia, nós podemos perceber que quando é ecologicamente possível, esses povos caçadores e coletores preferem consumir uma grande quantidade de alimento de origem animal. No ano de 2000, pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália publicaram uma análise das dietas de 229 populações caçadoras-coletoras que sobreviveram o suficiente no século XX para que sua alimentação fosse estudada por antropólogos. E essa análise ainda é considerada a mais abrangente já feita sobre o assunto das dietas de caçadores-coletores de nossos dias. E eles observaram nesse estudo que uma em cada 5 dessas 229 populações caçadoras-coletoras
conseguiam sobreviver apenas com caça e pesca, sem o consumo de alimentos vegetais. E essas populações consumiam de 85% até 100% das suas calorias diárias de carne ou de peixe. E isso por si só já nos mostra que é possível sobreviver e até mesmo prosperar com uma dieta totalmente isenta de frutas, hortaliças e grãos. Apenas 14% dessas populações estudadas de caçadores-coletores obtinham mais da metade das calorias diárias de plantas, mas nenhuma delas era exclusivamente vegetariana ou vegana. E de um modo geral, fazendo uma média dessas 229 populações caçadoras-coletoras estudadas, os pesquisadores viram que a maioria delas obtinham 2/3 da alimentação vindas de alimentos de origem animal e 1/3 da alimentação vindas de plantas. Ou seja, 66% da alimentação era de carnes e derivados de animais e apenas 33% vinha de plantas, vegetais e hortaliças no geral. E as suas dietas tinham muito mais proteína em comparação com as de hoje. De 19 a 35% das calorias da alimentação desses caçadores-coletores vinham das proteínas. E eles também consumiam muito mais gordura. De 28 a 58% das calorias diárias vinham das gorduras. E algumas populações consumiam até mesmo 80% das calorias diárias vindas das gorduras, como os inuites, que são esquimós que moram no norte do Canadá e não apresentavam nenhum problema de saúde, como diabetes, problema no coração, doença cardíaca, obesidade, dentre outros males do nosso mundo moderno. Sama kayak ingatnya. Agora, um fato interessante é que quando os inuites começaram a consumir alimentos industrializados, normalmente com farinha branca e açúcar, eles começaram a engordar e começaram a ter diversos problemas metabólicos. E esses povos caçadores-coletores não apreciavam muito a carne magra, como nós normalmente apreciamos. Eles buscavam as partes mais gordas dos animais, principalmente os órgãos, como coração, fígado, rim, dentre outros. E você provavelmente já deve ter escutado por aí que é importante nós comermos vegetais para podermos ser saudáveis. Mas será que isso realmente é verdade? E dentre as populações caçadoras-coletoras estudadas que consumiam exclusivamente carne ou carne e peixe e, portanto, não consumiam frutas e vegetais, como os inuites que eu citei mais cedo, raras vezes ou nunca apresentavam câncer, doença cardíaca, diabetes e obesidade. E isso não só indica que o consumo de carne não causa essas doenças, como também indica que o consumo abundante de frutas e vegetais não é necessário para poder evitá-las. E outro argumento muito utilizado é que se você não consumir frutas e vegetais, você vai ficar com uma deficiência de nutrientes. Mas será que isso também é verdade? E nesse ponto, nós temos que entender que a carne por si só já contém todos os aminoácidos necessários para a nossa sobrevivência, além de conter todas as gorduras essenciais e também contém 12 das 13 vitaminas essenciais em quantidades muito abundantes. A carne, particularmente, é uma fonte concentrada de vitamina A e E, além de conter todas as vitaminas do complexo B. E a vitamina B12 e D são encontradas exclusivamente em alimentos de origem animal, mesmo que nós consigamos também a vitamina D através da luz solar. E como eu falei mais cedo, a carne contém 12 das 13 vitaminas essenciais para a nossa sobrevivência. A única vitamina essencial que é difícil de nós encontrarmos em alimentos de origem animal é a vitamina C. Porém, nós também conseguimos encontrar vitamina C em órgãos de animais,
como o fígado, por exemplo. Então, se você estiver consumindo órgãos, a vitamina C não vai ser um problema. E isso faz muito sentido quando nós pensamos em populações que vivem muito longe da linha do Equador, que enfrentam invernos muito longos, passando meses, se não anos, consumindo apenas o que podem caçar e continuam muito saudáveis. E depois que eu te expliquei tudo isso, o que eu quero que você traga para a sua vida é que não é obrigatório você estar comendo muitos vegetais e muitas frutas, caso você não queira. Como eu falo até para os meus pacientes, o consumo de frutas e de vegetais são opcionais. Se você quer consumi-los, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se você não quer consumi-los, também não tem nenhum problema, desde que você esteja consumindo alimentos de origem animal em quantidades boas para manter o seu corpo nutrido. E agora vem a grande pergunta: por que é que eu não consumo muitos vegetais? E a resposta é muito simples: por falta de praticidade. Eu gosto de vegetais, até consumo de vez em quando, não é que eu não consuma, eu como vegetais sim, mas muito esporadicamente, quando aparece, quando já está cortado ali, já está pronto, preparado, tudo bem. Só que eu não consumo muito no meu dia a dia justamente por conta da praticidade. Dá um pouco mais de trabalho você estar preparando os vegetais, ou refogando, ou fazendo no vapor, ou cozinhando. Então dá mais trabalho, certo? Não é uma coisa tão prática como fritar uns ovos com bacon ou fazer uma carne assada no forno. É mais prático fazer esses alimentos de origem animal, pelo menos eu acho. No meu dia a dia eu acho muito mais simples e fácil. E os vegetais eu utilizo quando eu estou com muita vontade de comer, o que é difícil, não é sempre, ou quando já está pronto, ou quando eu estou com muito tempo livre. Geralmente quando eu estou com minha namorada, por exemplo, eu estou lá mais tranquilo, estou com tempo livre, estou fazendo as coisas ali com calma, então eu boto uns vegetais ali pra gente comer sem problema nenhum. Você pode comer vegetal. Lembra do que eu falei no começo? Alimentos que nós viemos consumindo ao longo da evolução humana. Nós somos animais onívoros, podemos comer tanto vegetais como alimentos de origem animal. O ideal é você consumir os dois, justamente para respeitar o seu metabolismo. Ele pode comer os dois, então coma as duas coisas. Só que se você não tem essa praticidade no dia a dia, não fique se obrigando a comer vegetal achando que ele é essencial, que você tem que comer vegetal, senão não vai ficar saudável. Isso é um mito. E também lembrando da vitamina C. Se você não está consumindo órgãos na sua alimentação, tente introduzir frutas, justamente para conseguir essa vitamina C que é difícil de você encontrar em alimentos de origem animal que não sejam órgãos. Então, o que eu te indicaria seria consumir os vegetais livremente, ficaria à sua escolha. Se você quiser consumi-los, tudo bem, não tem problema, mas se você não quiser consumi-los, não gostar muito, ou então não tem muito tempo para prepará-los, não precisa consumir também, vai ficar a seu critério. Eu só te indicaria estar evitando açúcar e farinha de trigo. Lembra do que eu falei mais cedo? Quando esses alimentos, açúcar e farinha de trigo, eram introduzidos em populações caçadoras-coletoras, automaticamente eles começavam a ficar doentes, ficar obesos, apresentarem diabetes, doença no coração e outros problemas. Mas, também lembrando, não é a questão de você nunca mais comer açúcar ou nunca mais comer alimentos que tenham farinha de trigo. É você evitar no seu dia a dia. Você usa esse tipo de alimento mais maléfico nas exceções. De vez em quando, num aniversário, num casamento, final de semana, vai sair com a sua família, com a sua namorada, com o seu esposo. Aí você utiliza para comer mais livremente, mas no seu dia a dia, na sua semana, de segunda a sexta, por exemplo, o ideal seria você estar evitando na maior parte do tempo, na maior parte da sua semana, justamente porque você é o que você faz na maior parte do seu tempo. Se você mantiver uma alimentação boa na maior parte da sua semana, na maior parte da sua vida, não vai ser esses alimentos mais errados que você come de vez em quando que vai te ocasionar algum problema. Então você tem que usar com cautela, não é você abolir da sua vida, porque realmente é muito complicado você fazer isso no nosso mundo moderno. A não ser que você viva no meio de uma floresta, né? Igual um povo caçador-coletor, aí tudo bem, mas se você vive em uma civilização, nessa nossa sociedade moderna, você tem que ter essa flexibilidade na alimentação para comer o que você quiser, de vez em quando. O que você não pode é comer todo dia, porque realmente a frequência é que é o problema. E se o seu objetivo é emagrecimento, eu te indicaria a evitar, nesse primeiro momento, vegetais ricos em amido, como batata, cenoura, beterraba, inhame.
Esses vegetais são saudáveis, podem ser consumidos, só que eles não vão ajudar muito na questão do emagrecimento. Então seria bom eles serem evitados no começo, mas eles podem ser usados tranquilamente para manter o seu peso e manter sua saúde ao longo do tempo. E algumas pessoas argumentam que fazer uma dieta mais baixa em carboidrato vai ser algo ruim, porque vai diminuir o consumo de fibras na dieta. Porém, essa afirmação também é uma grande falácia, porque os carboidratos que você tem que diminuir são os vegetais ricos em amido, como a batata, que eu citei mais cedo, a cenoura, a beterraba, o inhame, a macaxeira, aí entra também o arroz, o feijão, a goma de tapioca, o cuscuz. Esses carboidratos não contêm muitas fibras no geral e também não contêm tantos nutrientes assim, são mais ricos em amido, tem mais energia neles. E quando você tira eles da alimentação, automaticamente você vai substituir por outros vegetais que contêm mais nutrientes e mais fibras, como o brócolis, o repolho, o pepino, o tomate, a cebola. E aí você acaba aumentando o consumo de fibras na sua dieta. Mas só um detalhe é que as fibras não são tão importantes assim quanto a maioria imagina que é. Mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo. E o caso de sucesso de hoje é uma das minhas pacientes, a Valesca. Ela conseguiu perder 6,6 quilos em 30 dias, comendo o quanto queria e sem passar fome. Parabéns, Valesca! Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha aberto a sua mente sobre essa questão dos vegetais na nossa dieta. Eles não são tão importantes quanto a maioria imagina que é. E você também pode estar compartilhando esse vídeo com algum amigo seu ou algum familiar seu que acredita que comer vegetal é muito importante ou se obriga a ficar comendo esses vegetais no dia a dia. Mas eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!